Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada um de vocês e que Ele possa fortalecer e te ajudar na caminhada, me ajudar na caminhada. Sem o Senhor é impossível terminar a carreira. Vamos lá? Vamos para cima, vamos continuar aprendendo aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9 de Lucas. O Senhor tem trazido bastante esse capítulo a mim e quero ler a partir do verso 51. Vamos lá? Um breve texto, diz assim: Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até o povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para o outro lado, para outro povoado, me perdoa. Vamos lá, irmãos. Bom, eu creio que já ministramos algumas vezes, mas como tem entrado alguns irmãos novos no canal, eu gosto de contextualizar, eu gosto de falar como Lucas, que é um exímio médico, que é o autor, o evangelista, e um ajudante pessoal do apóstolo Paulo, como ele mesmo relata, seria um bom médico, é também um exímio historiador. E Lucas ele faz questão de retratar as suas histórias de forma cronológica, ou seja, na ordem do tempo, para que venha facilitar. E esse aqui é justamente um período de aprendizado dos discípulos. Os discípulos desceram do monte num culto e talvez tiveram a maior experiência com Deus de suas vidas enquanto Jesus estiveram aqui, que era o Monte da Transfiguração. Moisés e Elias se apresentaram ali. Desceram e Jesus curou muitos, inclusive um menino que estava dominado por um demônio epilético, que o demônio não deixava falar, jogava ele para o fogo e para a água. Logo em sequência, o Senhor anuncia a sua morte e os discípulos, num acesso de imaturidade, esquecem-se da importância da obra da cruz e começam a discutir quem é o maior no reino. Jesus chama uma criança para perto e logo mostra que quem quiser ser o maior deveria servir. Ele ordena e altera todo o conceito de grandiosidade daquilo que é o reino dos céus. Grande no reino, a função mais poderosa do reino é o servo. Logo depois há uma discussão entre João e Jesus, a qual João queria proibir alguém de expulsar demônios pelo nome de Jesus. E aí eles chegam aqui, vão a um povoado samaritano, e também tem bastante aprendizado para nós que estamos em processo de discipulado com Jesus. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. Começa falando assim o texto que eu li: Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Irmãos, esse tempo de ser elevado ao céu era o tempo em que Deus ia glorificar o Filho. Era o tempo de glorificação. Era o tempo que ia logo depois mostrar que Jesus estava aqui justamente para dividir o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, como até hoje nós contamos o tempo. A história de Jesus é contada por gerações e gerações e não se altera nenhuma palavra, ela se mantém intacta. E ele sabia que estava perto. E aqui não propriamente dito, ele estaria indo para Jerusalém diretamente. O Pai lhe confiou algumas obras, ou seja, algumas pessoas que ele teria que curá-la, outras libertá-las. Tinha o caso de Lázaro, que seria ressuscitado e não seria curado. As obras de Jesus eram pessoas. E se apressar determinadamente para Jerusalém é para o centro da vontade de Deus, para que ele pudesse carregar a cruz. Então, quanto mais perto do alvo, meu irmão, quanto mais perto do alvo, mais foco e mais força nós precisaremos. Quanto mais perto do alvo nós estivermos, mais de nós vai exigir para que nós nos concentremos e fiquemos no centro da vontade de Deus. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus.
Ou seja, mais o diabo vai se opor. Nesse caso, a oposição veio pelos samaritanos. Mas nós sabemos que em Jesus Cristo tudo nós podemos. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E Paulo estava falando de várias situações: escassez, abundância, também de viver honrado e viver humilhado. Não estava falando propriamente de bênçãos, mas ele sabia que, independente da circunstância que ele vivesse, Jesus Cristo o iria fortalecer para que ele pudesse viver o propósito. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que estão muito perto e o ataque aumentou. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que estão avançando na sua fé e na sua esperança, e o diabo aumentou o ataque. Parentes começaram a virar as costas, pessoas que estavam perto começaram a se afastar, pessoas que amaram começaram a ficar doentes, e talvez até mesmo você tenha passado por crises de perturbação da mente. Cristo vai te fortalecer. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mantenha o foco, mantenha a determinação e siga adiante. Olha, e não é a primeira vez que você ouve falar isso. Olha o que os discípulos, olha o que aconteceu. Jesus enviou mensageiros, ou seja, os próprios discípulos, adiante até o povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Irmãos, os preparativos para a chegada de Deus, os preparativos para quando Deus vai fazer uma visitação a uma casa, ele vai elevar pessoas de nível, como era o caso de Jesus, ou que ele vai visitar uma cidade, uma nação, alguma coisa. Deus nunca faz sem avisar antes. Deus sempre nos mostra o futuro, e mais do que isso, ele nos prepara para ele. Nos prepara para esse futuro. Olha, enviou os discípulos para que houvesse preparação para a chegada de Jesus. O rei ia pisar naquela terra, Deus ia pisar naquela terra. E o maior fato que aconteceu não foi o homem subir até a lua, foi justamente Jesus Cristo, né, descer a terra. Deus ia pisar em Samaria na forma de homem, e ele faria uma visitação. E doce ilusão a nós, irmãos, pensar que Deus não vem fazer juízo às vezes. Doce ilusão a nossa, em época que alguns vão ser abençoados e outros juizados, que Deus não faz a visitação. Ele sempre avisa, ele manda os seus profetas. Os profetas normalmente são ridicularizados, como é o caso aqui dos discípulos que ficaram bravos e queriam fazer fogo cair do céu. Muitos morreram nessa tentativa de avisar os outros. Muitas pessoas chegam para nós e falam: conserta a sua vida, prepara a tua casa. Como falaram para Ezequias: prepara a tua casa, porque o Senhor vai levar a sua vida. Mas as pessoas não ouvem, elas preferem continuar. E é uma doce ilusão de achar que nós temos o controle. Jeremias 10, 23 fala: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, é uma oração de Jeremias: eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Muitas vezes perdemos o controle, muitas vezes as situações ficam difíceis e Deus resolve visitar para trazer talvez ordem ao caos, para trazer justiça àqueles momentos de injustiça, mas nós não nos preparamos, e exige uma preparação. Exige uma preparação. Alisson, mas se ele é Deus, por que ele não faz de uma vez, irmão? Por que ele não me cura de uma vez? Por que ele não leva a doença de uma vez? Porque se ele fizer isso, irmão, se ele mostrar a glória dele, ele leva você junto. Leva você junta, meu irmão. Sabe, ele é poderoso, é por isso que ele vai fazendo paulatinamente, pede um preparo para nós, sabe, um período a qual nós nos consagramos, oramos um pouco mais, entramos em jejum, entramos nas madrugadas orando. É necessário, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele sempre mostra que está no controle das ações, ele sempre mostra. Então, sabe, não deixe que a visitação do Senhor se transforme em um momento de frustração, em um momento de juízo, em um momento de negação a Ele, e sim que possa ser um momento de bênção, da presença e da visitação, a qual Ele lhe dará estratégia, a qual Ele lhe dará promessas, a qual Ele trará uma bênção. Eu quero profetizar, vai chegar a bênção, você vai estar preparado, meu irmão, você vai estar preparado e vai ser bênção. A visitação de Deus para sua casa vai levar toda enfermidade embora, vai levar toda miséria e vai trazer com ele a prosperidade. A arca da aliança, irmãos,
quando ela esteve na casa de Obed-Edom 3 meses, Obed-Edom nunca prosperou tanto igual aquele tempo, e ela ficou no santuário de Dagon. Lá, ele colocou lá a arca da aliança, colocou a estátua de Dagon abaixo. Então é necessário que nós joguemos os nossos ídolos fora, entreguemos totalmente o nosso coração a Deus nesses momentos. Olha, mas só o que aconteceu. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmão. Muitas pessoas deixam de acreditar nas bênçãos divinas, muitas pessoas deixam de acreditar num futuro melhor justamente por causa do que aconteceu aqui. Por quê? Porque parecia evidente que Jesus estava para Jerusalém, ou seja, ele seria um galileu, um israelita, alguém que tinha um conflito de gerações em gerações que inclusive ocasionavam muitas mortes entre os samaritanos. Então eu quero falar para alguém aqui, irmão. Quero falar para alguém aqui, meu irmão, não sei para quem eu falo. Não deixe que os conflitos, os traumas e as feridas que você vivenciou no passado te impeçam de viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero repetir, não deixe que os traumas, as feridas, os conflitos existenciais que você vivenciou, a crise, tudo, te impeçam de vivenciar o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque foi justamente isso que aconteceu. Eles fizeram oposição ao rei, fizeram oposição a Deus, fizeram oposição a Jesus. E quando Jesus chega, irmão, é com cura, é com libertação, é com salvação. Ele veio para resgatar a muitos. A visita de Jesus na casa de uma pessoa, na cidade de uma pessoa, na comunidade de uma pessoa, é uma bênção. É a melhor. Irmão, eu não sei você, mas eu sempre peço a Deus para ver Jesus encarnado na minha frente. Eu queria ver ele como eu, assim, sabe? Como um homem, de frente a frente para mim. Eu não sei vocês, mas eu sempre imagino isso. E eu imagino num banquinho de praça, nos meus momentos de oração, sabe? Eu nem sei o que eu ia falar para ele. Eu acho que eu ia chorar tanto, sabe? Ia agradecer tanto. Mas um banquinho de praça, assim, cimentado, uma graminha verde com algumas flores e um jardim bem lindo. E eu ali conversando com Jesus, com o autor e o consumador de toda a vida que flui dentro de nós e de tudo que nós olhamos, criador e dono de todo conhecimento, a mente mais brilhante que existe, o ser mais extraordinário de toda a galáxia, um ser infinitamente que não tem explicação, porque ninguém explica Deus. E aí nós deixamos passar por causa das feridas, dos traumas e dos conflitos que vivenciamos. Não jogamos os ídolos fora, sabe? Não jogamos os nossos conceitos fora, não jogamos as nossas ideias e a nossa forma de pensar fora, da forma que ele devia fazer. Em vez de nós aceitarmos Jesus, nós queremos que Jesus nos aceite. Em vez de seguir Jesus, nós queremos que Jesus nos siga nos nossos sonhos. Em vez de deixar que Jesus mostre os sonhos dele para nós, nós queremos colocar Jesus nos nossos sonhos e criamos ali através de conflitos, traumas e brigas e coisas que nós vivemos e feridas que sangram até hoje, nos impedem de viver o propósito. Olha, isso é uma realidade, irmão. Isso acontece muito, sabe? E Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 15, palavras do mestre, olha o que ele fala. É por isso que eu uso parábolas para falar com as pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem. A gente fala e elas nem entendem. E assim acontecem com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos, endureceram o coração, por causa das feridas. E se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os curaria. Disse Deus. Termina dessa forma o versículo 15. Disse Deus. Então não deixe, irmão. Não sei o que é que te impede de vivenciar o máximo de Deus, mas o máximo de Deus ele te dará a partir do momento que você se entregar, a partir do momento que o irmão Alisson se entregar totalmente. Entregue-se totalmente para Deus. Olha, agora tem a parte dos discípulos. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, mandemos cair fogo do céu para consumi-los?
Irmãos, sempre queremos usar o poder de Deus para mudar as pessoas. Queremos usar o poder de Deus para vingança. Queremos usar o poder de Deus para fazer aquilo justamente que nós queremos. Sabe, cair fogo do céu. E o fogo fala justamente da ação do Espírito Santo em nós. Mas não esquecemos de olhar para nós mesmos. E não é porque é discípulo que está falando, não é porque é pastor, não é porque é bispo, não é porque é apóstolo, não é porque é o mais queridinho do louvor, não é porque é o pregador famosinho do YouTube, não é porque é o presidente, não importa o cargo. Não é. A vontade dessa pessoa, às vezes, não é a vontade de Deus. E há um véu rasgado diante de nós. O Senhor Jesus morreu para isso, para que nós pudéssemos praticar Mateus 6,6, a fim de quê? A fim de conhecer a vontade dele para a nossa vida. Agora tem alguns loucos que querem rasgar, sabe, querem costurar o véu que Jesus rasgou. Eu quero repetir, agora tem alguns loucos que querem costurar o véu que Jesus já rasgou. E tem muitas pessoas assim, irmãos, que querem que Deus faça a vontade delas, mas sempre em cima das outras pessoas, não em cima deles mesmos. E quer saber de uma ação poderosa, quer saber como que Deus age poderosamente? É quando nós nos enxergamos, é quando nós olhamos para dentro de nós e nós percebemos que é nós que precisamos de mudança. Isso acontece muito quando há uma dissolução de casamento, sabe, a pessoa vive uma vida dissoluta e ela sempre acha que a culpa é do cônjuge, é do esposo, é da esposa, ou o filho foi embora e caiu nas drogas, sabe? Eu não estou aqui querendo colocar e pesar a mente de ninguém, irmão. Cada um sabe a sua culpa e o seu fardo, e sabe, cada um sabe o que faz de errado, e o que nós podemos mudar é apenas a nós mesmos. Agora, principalmente na questão de vingança, que é o caso aqui, irmãos, os discípulos ficaram bicudinhos. Vai fazer biquinho para Jesus, irmão? Vai fazer biquinho para Jesus, meu irmão? Não dá certo. Não dá certo. Sabe por quê? A vingança, ela pertence somente a Deus. Quando nós colocamos a mão e queremos fazer da nossa forma, Deus tira a mão dele e deixa. Agora, quando nós nos colocamos na disposição de ser discípulos, que é o caso aqui, a vingança pertence a Deus. Romanos 12, versículo 17 fala: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Irmão, no que depender de nós, logicamente, depender da outra pessoa, sabe, você tem que deixar para lá. No que depender de nós, nós fazemos. Aí ele fala no versículo 19: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Porque ele sabe a medida certa, ele sabe a medida da justiça. Pois essas escrituras sagradas dizem: eu me vingarei, eu aceitarei contas com eles, diz o Senhor. A minha é a vingança, algumas versões traz, diz o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então deixa. Muitas vezes quando alguém faz mal para nós, quando alguém se opõe a nós, quando alguém não faz o que nós queremos, nós fazemos biquinho e oramos, até pedimos para Deus fazer justiça. Olhamos para a pessoa e esperamos ela tropeçar na casca de banana. Quando é um caso, por exemplo, de um namoro que termina e talvez é por traição, ficamos esperando que o próximo namorado devolva os chifres, tudo que nós levamos no meio do caminho. E a maioria de nós pensa assim, irmãos, eu não vou generalizar porque creio que toda generalização é demoníaca. Sei que nem todos pensam assim, mas a maioria das pessoas desejam o mal. Desejam a pessoa que fez o alvo da nossa infelicidade, a pessoa que fez nós nos sentirmos infelizes, que ofendeu a nossa pessoa, se sinta infeliz. Não. Orem pelos seus inimigos. Isso é a missão do discípulo. A vingança pertence a Deus. E olha o que aconteceu. Jesus, porém, voltou-se para eles e os repreendeu. Repreendeu, irmão. E o livro de Hebreus fala que Deus açoita e disciplina aquele que ele tem como filho. Então tenha como uma disciplina de Deus, se é o seu caso, se Deus não trouxe um juízo total e colocou talvez você num lugar de portas fechadas, talvez colocou o irmão Alisson num lugar de portas fechadas, colocou talvez para esperar mais um pouco no banco de espera, te colocou em uma situação difícil, com escassez, para aprender que gera sofrimento, é para que você venha refletir. O sofrimento tem que gerar dentro de nós reflexão, irmão. Eu quero repetir, minha irmã, o sofrimento tem que gerar, a dor tem que gerar reflexão dentro de nós. A disciplina de Deus, ela serve.
Agora, aceita a disciplina e segue em frente. Aceita a disciplina e segue em frente. Sabe? Porque olha o que eles falam. E seguiram para o outro povoado. Sabe por quê? Gênesis 6:3 fala que Jesus não vai ficar contendendo com o ser humano, ou seja, vai ficar insistindo com o ser humano para sempre, não. Não vai. Não vai. Engano. A palavra fala isso. Se eu não me engano, Gênesis 6:3. Logo depois dos juízos, logo depois de tudo que aconteceu no princípio da humanidade, o Senhor viu que, devido ao maior poder que o ser humano tem, que é justamente o livre-arbítrio, ele talvez decidisse fazer as suas próprias vontades, decidisse. E o que o Senhor Jesus fez? Não quis a bênção, foi para o próximo povoado. Então, assim somos nós, irmão. Aceite a disciplina e siga em frente. Aceite, sabe? Se o Senhor, se o Senhor quiser, por exemplo, se o Senhor quiser que ali haja um contato, haja uma conexão, voltará. Se não quiser, irmão, segue em frente. Deus tem algo melhor lá na frente. Sempre terá, irmão. Sempre terá. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12. E aqui eu quero encerrar. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, Paulo está falando na igreja. Uma igreja que obedecia ao seu líder, obedecia ao profeta. Fala, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor para Deus completar a salvação de vocês. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Fala, efetuai ou desenvolvei as salvações de vocês com temor e tremor a Deus. E é justamente isso. Muitas pessoas acham que o fato de expor publicamente, faça em mim a sua vontade, Senhor, levantar as mãos no culto, faça em mim o teu querer, não vai exigir que abandone algumas coisas justamente quando estamos secretamente, quando estamos sozinhos, quando estamos no nosso quarto. É nesse momento que o Senhor olha se nós temos temor e tremor a Deus. Não somente na minha presença, mas principalmente na minha ausência, foi o que Paulo falou. Porque nesse momento é Deus que está olhando, irmão, é Deus e o Satanás. Então, se não houver uma forma de Deus fazer a visita, porque não se prepararam, o que vai acontecer? Deus vai seguir em frente. Deus vai seguir com a sua obra, Deus vai seguir com a vida. E assim somos nós também, irmãos. Assim somos nós com a nossa vida. Sabe, os cristãos, eles devem resplandecer, aceitar a oposição, talvez ficar em oração. Faça aquilo que Deus mandar você fazer, irmão. Cada um sabe daquilo que Deus tem falado. E que assim seja verdadeiramente feita a vontade de Deus em nossa vida. Porque quando recebemos, quando o amor visita a terra, quando o amor vem à terra, quando o amor desce na terra, meu irmão, quando o amor invade a terra, não há como nós não ficarmos felizes e alegres, é sinal de bênção, sabe? Quando ele vem aqui, quando o amor invade a terra, a gente logo percebe e estaremos prontos para receber todo esse amor, porque saberemos que tem uma recompensa justamente por tempo de sacrifício, por tempo de preparo, para aquilo que nós abandonamos e aquilo que ele nos pediu lá atrás. Gostaria de deixar essa mensagem, irmão, lembrando, o Cordeiro tem sim uma recompensa para o sacrifício. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau. Fica com Deus.